Tem um título grande, mas eles reduziram lá a complexidade. É que eu... Bom, tá dando para ver aí? Aí tem uma fichinha que é uma fichinha normal, vai adiante. Metodologia. Aí vai. A primeira é que o curso será às segundas-feiras, tem essa aula presencial nas segundas-feiras. Em cada aula serão apresentados um vídeo e duas exposições. A ideia da gente é apresentar um pequeno vídeo no início, mobilizador, ou seja, problematizador. Talvez até esse vídeo seja colocado no Facebook para as pessoas poderem ver antes. E aí a ideia da gente é apresentar, pegar dois. Nós não vamos apresentar uma coisa com início, meio e fim, ou seja, com pé e cabeça. Nós não vamos apresentar assim. Na verdade, nós vamos trabalhar com uma lógica, que é a lógica da complexidade, onde não constrói grandes narrativas. É uma discussão que nós vamos fazer, mas na realidade as coisas ocorrem por um processo de sincronização das atividades e tal. Então, nós vamos dar uma metodologia e nós vamos apresentar determinados módulos. Cada aula, a ideia é ter dois, pode ser mais ou menos, porque nós nunca sabemos onde vamos chegar, mas a ideia é ter mais ou menos dois módulos, uma apresentação mobilizadora e depois dois módulos onde serão apresentados links. Nós estamos usando a lógica do TED, que é 18 minutos, que é um tempo bom. Em 18 minutos vai ter uma apresentação ou um vídeo. A partir daí as pessoas vão ter um tempo para fazer pesquisa sobre isso, 10, 15 minutos, sobre aquele tema, e aí nós vamos abrir a discussão. A ideia é só abrir a discussão depois das pessoas pesquisarem o assunto, para que a discussão não se dê fundamentalmente em cima da exposição, mas elas comecem a organizar suas ideias. Então, cada sessão vai ter esse tipo de encadeamento. Nós estamos dividindo o curso em 3 grandes itens. Conseguiu retomar? Não, estou gravando. Mas está gravando. Gravando. E avisou o pessoal que... Eu já avisei que está tendo problema, que eu estou gravando. Tá. Nós dividimos em 3 grandes temas o curso. A primeira é paradigma, essa discussão de paradigma e complexidade sobre essas questões. A segunda questão é redes em geral, redes gerais e redes sociais, ou seja, a discussão sobre redes, sistemas de redes. E a terceira seria um assunto os assuntos teóricos que sobrariam dessas discussões, ou seja, discussão de alguns conceitos que mudam. O que muda no conceito de comunicação dentro daquela lógica anterior e dessa lógica? O que muda no conceito de ciência lá e agora? Nós achamos que muda essas coisas, e justamente a ideia no final é a gente começar a organizar essas diferenças de procedimento que existe entre o mundo que a gente conhece, que é o mundo organizado, e o mundo complexo que a gente vive hoje. Em cada aula serão apresentados um vídeo e 2 exposições de até 18 minutos, modelo TED, pelos professores. No caso, nós temos aqui, nós temos 4 pessoas que estão assumindo o papel de professor, que farão apresentações, além do Petra, que está cumprindo o papel de monitoria do curso, de ajudar a organizar o curso. Então serão apresentados esses temas pelos professores e convidados, não obrigatoriamente essas pessoas, além do Antônio, o Alberto. Eu tenho mais uma companheira, que é a Rosemary, que ela também foi caçada pela internet, e eu nem conheço ainda, mas ela tem um artigo interessante sobre a evolução do paradigma até a Renascença. E aí eu conversei com ela ficou de participar, só que ela teve uma notícia de um problema com o pai dela, que está com câncer, e isso meio que encolheu ela. Eu espero que a gente ainda conte com ela e ela participe de alguma maneira, pelo menos venha aqui fazer uma apresentação do trabalho. Ainda não está claramente definido isso. Além disso, tem outras pessoas que trabalham no nosso
pesquisa, que são trabalhos com temas específicos que nós vamos convidar, e se de repente alguém achar que tem alguma coisa nesses temas para apresentar também, ou em grupo também haverá espaço para isso. Mas, então, o curso Volta um pouquinho que nós estávamos falando desse ponto aí. Tá, esse aí. Então a ideia é haver a apresentação ou um vídeo. Os alunos em 15 minutos farão pesquisas, ou seja, daqueles assuntos, e a partir daí haverá uma discussão, fecha aquele assunto, na segunda parte apresenta um outro ou um vídeo e acontece dessa maneira. Tá? O curso tem intenção de chegar, não tem intenção de chegar às verdades, mas ao contrário, provocar dúvidas. O que se pretende é romper com os limites das avaliações disciplinares sobre as transformações que estão se operando no mundo. O que acontece é que o fato de o mundo científico se organizar em disciplinas faz com que eles pensem as mudanças a partir da sua disciplina e não percebam que não é essa disciplina que está mudando o mundo. Então, na verdade, a ideia é que se tu juntando esse processo de conhecimento em diferentes disciplinas, na verdade, tu tem condições de as pessoas saírem da sua disciplina e pensar de uma maneira mais geral. Pretende também criar condições para que cada um possa pensar a continuidade desse tipo de reflexão. Na verdade, eu até não usei aí, mas a gente pensa isso muito como um grupo de estudo, que a pessoa se organiza para ela definir o que ela pretende, como pretende desenvolver isso depois. Então a intenção é que as pessoas consigam ter uma ideia sobre essa discussão, se localizar dentro dela e se organizar dentro dela para um processo próprio, que pode ser articulado com a gente ou não. Bom, os trabalhos do grupo, nós vamos dar trabalho para as pessoas, só que os trabalhos consistirão no desenvolvimento de textos. A ideia é justamente dentro dessa ideia, que deve ser um trabalho inicial, um trabalho futuro. A ideia é que no final do texto, no final do curso, a gente tenha organizado bibliografias sobre diferentes assuntos, bibliografia comentada, porque só o nome não é, ou seja, resumos sobre aqueles documentos e documentos, uma organização de documentos, que seriam vídeos, seriam links, seriam livros, que permitem ela se organizar uma leitura futura, seus projetos futuros, inclusive elementos para possíveis teses que vão fazer, projetos que vão fazer, etc. E nós fazemos como nós fazemos sempre, em lugar de o cara organizar em casa, ele vai organizar na internet. Então a ideia é que esses pequenos textos que podem ser feitos, pequenas pesquisas que vocês possam fazer, seja colocado na Wikipedia. Todo mundo conhece a Wikipédia, então tem um elemento lá para desenvolver, e nós achamos que nós vamos fazer o curso vai fazer uma contribuição desenvolvendo aqueles temas relativos à complexidade que tem lá. Então a ideia é que os trabalhos sejam feitos lá, não é fazer em casa, mas é lá direto. A mesma coisa, o fichamento, a ideia não é fazer um fichamento individual, não sei como sempre é feito, mas é fazer um fichamento coletivo. Hoje tem formas para fazer isso. Tem o Zotero. Quem conhece o Zotero aqui? Quem conhece o EndNote? Notn. Ou seja, existem programas que são programas para fichamento de arquivos. Eu digo, o pesquisador começa com a capacidade de registrar. O que define o pesquisador dos outros é que ele registra. Ponto. Porque quando ele registra, ele olha o que está fazendo de fora. Então, nesse sentido, ou seja, e esse processo pode ser individual ou coletivo. Ou seja, existem instrumentos para fazer isso. Eu organizei minha tese totalmente no Notn. Ou seja, eu lia os livros, os textos, eu já fichava. O EndNote tem, eu nunca sei se é EndNote ou Notn,